Estou aqui com o pastor Bruno. É Bruno o quê, Bruno? Bruno Barroso. Oh, que chique, é? Bruno Barroso. Seu nome é o nome mais comprido, mas Bruno Barroso tá bom. Vulgo Lamparina, como é que é? Palhaço Lamparina, há muitos anos. É muitos anos? Muitos anos. O pior que você, eu lembro de palhaço. Cara. Inevitável. Inevitável. Mas quando a gente foi preparar, né, porque a gente está tentando aqui no Mente Aberta, discutir também Antigo Testamento, Novo Testamento, né, e nossa produção aqui falou assim, não, mas o Bruno é bom de Novo Testamento. Eu falei, eu duro porque eu associo o Bruno ao ministério com crianças, mas eu esqueço que ele é teólogo, né? Mas é muito importante esse arcabouço por trás do trabalho com a criança, né? A gente tem que saber o que dá, tem que aprofundar nas escrituras para poder trabalhar o discipulado de maneira eficaz e com base escriturística, com Bíblia. A gente não tem para onde fugir, é Bíblia, e para trabalhar com as crianças é Bíblia, não tem outro recurso. E às vezes as pessoas pensam assim, com criança qualquer um serve, né? Não tem essa ideia, Bruno? Chama a tia, chama o tio, e é simplesmente a questão do tato com a criança também, isso é primordial, porém, chega dentro de sala, a gente não são as matérias básicas, nós vamos passar as escrituras, então é tão importante um professor de escola dominical, um cuidador de criança, um discipulador, alguém que se propôs a cuidar de crianças em qualquer área, aprender as escrituras, aprender Bíblia, saber o que Jesus manda a gente falar, né? E Jesus manda a gente falar em Jesus. O primeiro dos evangelhos, né, que é o Evangelho de Mateus, começa com a história de Jesus. Sim. Primeiro, para dar um panorama, Bruno, tem uma expressão que fala assim, os sinóticos, né? Como é que são? Os evangelhos são 4, como é que é a situação? Sinóticos se você for, essa palavra do grego é sinótico, é uma visão conjunta, né? Como simpatia, como sinergia. É uma mesma visão desse acontecimento, onde Mateus, Marcos e Lucas, nas suas escritas, eles dão essas mesmas visões do mesmo acontecimento, porém com essas diferenças. Há uma diferença de narrativa, é claro, há diferença de autoria, cada um vai ter a sua marca, a sua impressão nos textos grafados, né? Há muita divergência. No século XVIII começou a crítica literária, né? Crítica do texto, o pessoal começou a pegar pesado nisso e veio o liberalismo e por aí vai. Observar o texto das Escrituras, sendo comparado esses evangelhos, os 3 primeiros, e o Evangelho de João, então, vem com um conteúdo que sai fora um pouco dessa visão dos sinóticos. Então, o Evangelho de João não entra, fica Mateus, Marcos e Lucas com os fatos dos acontecimentos, com muitos textos que se equiparam e são textos com grafias próximas, com fatos próximos, com algumas visões posicionais, que a gente fala, alterados, mas com principalmente uma visão do acontecido única, né? Então, assim, os 3 sinóticos, quer dizer, igual você explicou, uma ótica sobre o mesmo evento. O mesmo evento, o fato, sim. Então, são 3 pessoas olhando a história de Jesus Cristo sobre óticas... E a discussão quais são desses 3 qual é dos 3 que traz primeiro essa visão. Quem é? A discussão, muitos, pelo fato do conteúdo do Evangelho de Mateus ter palavras únicas de Jesus, ter escritas de Jesus, aquilo que Jesus disse que Mateus grafou, são, por exemplo, 60% do livro de Mateus. Então, mas já é divisão comum de muitos teólogos que começa, então, no Evangelho de Marcos. Marcos é essa fonte M, segundo alguns, que traz o conteúdo para o Evangelho de Lucas e para o Evangelho de Mateus, né? Segundo as datas de Marcos seria de 40 a 60 após descer, né? Após Cristo. E o Evangelho de Mateus, então, posterior ao Evangelho de Marcos. Então, essa fonte... Tem uma outra discussão, que tem a fonte Q, né, a fonte Keller, Keller quer dizer fonte. Então, essa discussão em cima dos textos. Mas, segundo a visão de muitos, começa em Marcos, porém, o Evangelho de Mateus, ele vem primeiro e ele é considerado por Irineu, por vários teólogos dos primeiros séculos, que consideram o Evangelho de Mateus
com uma riqueza e uma importância, e por isso, então, ele vem até primeiro nessas ordens, né? Em Mateus, Marcos e Lucas. O Mateus, que escreveu o Evangelho, era um dos 12? Era um dos 12 e a Levi. E essa declaração no Evangelho de Mateus, que aponta a autoria até, fortalece, né, a no comecinho? definição. Ele se coloca, logo no início, mas ele se coloca, ele fala, né, no seu chamado, ele se coloca como Mateus. E no Evangelho de Marcos, por exemplo, é denominado Levi. Então, quando ele se coloca, traz essa afirmação pela escrita e pelas demais inferências. Né? O Mateus, ele era um cobrador de impostos. Isso, ele se colocando assim, ele mostra, a todo momento, a escrita do Evangelho traz para a gente um ressignificado cultural quanto à importância de Jesus para as pessoas. Um cobrador de impostos para aquele povo era considerado por todos um pecador que não se deveria estar junto. É quase um traidor, né, Bruno? É um traidor, porque ele é um judeu que está trabalhando para Roma e cobrando do povo, e a cobrança, muitas vezes, que era feita, ela era indevida, ela era abusiva. Eu estou pensando, porque às vezes fala assim, cobrador de impostos, hoje é um fiscal da Receita. Não, o fiscal da Receita, ele fiscaliza, ele cobra o imposto da gente hoje, mas é para o Estado brasileiro. A gente, não estou dizendo que a gente paga com muita alegria, mas a gente está pagando para a nação. Talvez fosse semelhante a um cobrador de impostos período colonial, colonial, feudal, sim. Que pegava para mandar para Portugal, ou para mandar para uma instância. É a mesma coisa que você ter pensa uma nação exterior, qualquer imperialismo que a gente pensar aí, europeu, americano, que cobrasse do Brasil alguma coisa, você tem um brasileiro, um patrício seu, te cobrando para o outro. Mas isso não enfraquece o Evangelho de Mateus, não? Tem um cara desse escrevendo sobre Jesus? Pois é, mas aí a gente vê que tem até outras discussões que poderiam falar assim, olha, Mateus expõe demais. Mateus está colocando coisas, por exemplo, na genealogia, que talvez não deveria vir para um povo judeu colocar mulheres na genealogia. Então ele coloca aqui 3 mulheres. Uma mulher de fora do povo judeu, coloca Tamar, coloca Ruth e coloca Raabe. Pois é, rapaz. Eu fiquei pensando, então você vê logo que essas 3 três... mulheres. Tamar, num caso de prostituição, Raabe, uma prostituta reconhecida, e Ruth, uma moabita. Então a gente vê essas definições que, na verdade, quando a gente vê o significado, o objetivo do Evangelho de Mateus, de trazer essa riqueza da inclusão de Jesus. E a narrativa não é sobre Mateus, é sobre Jesus, né? É o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Segundo Mateus. Isso eu acho tão lindo. Tantos pregadores falam isso no início, eu de vez em quando falo também. Eu acho isso muito lindo. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus segundo Mateus, a escrita dele, a fala dele, a visão dele, né? Qual seria, assim, o diferencial de Mateus, dentre os 4? Rapaz, é muita coisa. Uma das coisas é o fato de ter muita palavra de Jesus. Tem algumas Bíblias, Bruno, que... Eu estou chamando de Bruno, estou chamando de reverendo Bruno. Bruno. Nós estou em casa, rapaz. Eu não nasci, não colocaram pastor quando eu nasci, não. Nem reverendo. De jeito nenhum, por favor. O Bruno tomou o maior susto quando descobriu que eu fiz seminário presbiteriano. Não me chama reverendo também, não. Mas já sabe aquelas Bíblias que tem o texto de Jesus em vermelho? Já viu? Sim, ajuda. É bom. E no de Mateus está uma grande parte. Boa parte. 60%, vamos colocar assim. Então, assim, quando aparece isso, é porque Mateus conviveu com Jesus e ouviu diretamente, é isso? Tem essa questão das visões próprias e tem essa questão da pesquisa da fonte. Lucas traz na sua escrita falando, olha, as pesquisas acuradas que nós fizemos. Tudo bem, Mateus não faz, mas o que a gente entende, então, é que Mateus, além da proximidade da caminhada, ele faz por causa, a grande razão é que ele está levando ao povo judeu. Então, ele faz esse arcabouço de informações para levar para o povo, porque você está tratando de um judeu numa mensagem para os judeus. Peraí, você falou, ele está levando para o povo judeu. Sim. Tem alguma especificidade? Eu já ouvi uma história. Porque o Evangelho de Mateus mostra Jesus como sei lá o quê, que era para o povo. Como é que é isso? O Evangelho de Mateus, então, ele pode ser colocado como o Evangelho que traz a mensagem do rei. Por exemplo, a comparação de Mateus com... ele tem muito texto de Isaías. Muito texto de Isaías. Essa questão do messianato de Jesus. Era muito importante
que alguém colocasse numa ordem que fosse reconhecida para os judeus, né? Uma ordem que fosse uma literatura que fosse reconhecida, como se a gente tivesse aqui uma literatura de cordel para o povo nordestino. Então, acho que esse exemplo ajuda. Mateus, então, faz um tipo de escrita judaica, hebreia, para aquele povo que fosse lido, reconhecido e tivesse essa aceitação, né, por aquele povo. Então, uma das características próprias do Evangelho de Mateus é trazer essa informação do messianato de Jesus, né, a pessoa de Jesus, o Messias. Por exemplo, Marcos, quando vai começar a escrever, ele fala Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos está direcionando aos romanos. Como era importante, então, a linguagem Messias é para o judeu. A linguagem Messias é para o judeu, né? Então, são essas diferenças literárias que vêm trazendo essa identidade própria do Evangelho de Mateus. Mas no caso, então, o Evangelho de Mateus, Lucas escrevendo para os judeus, então ele vê Jesus, ele tenta dar uma ênfase de Jesus como Messias. Sim. Você falou de genealogia. Mateus começa com a genealogia? Mateus começa com a genealogia, vem falando e depois começa a narrativa. Era importante para o povo judeu, né? Para dar uma aceitação melhor, o povo... porque parece um negócio meio chato ficar lendo João era filho da Maria. Cara. Essa genealogia que Mateus traz, ele faz um pouco do uso da forma escrita em crônicas, por exemplo. Ele faz divisões de grupos, usa-se o número 14, ora o número 11, e vem fazendo divisões de grupos e apresenta assim, quando um escritor faz isso para um povo, o povo vai ler e vai reconhecer e vai dar crédito ao texto, né? Porque lembrando que esses textos eram manuscritos na época, rodava-se os textos, né? A gente não tinha a prensa, muito menos formas digitais. Então, o texto precisava de trazer, não só na questão grafada em material do trabalho, o arquivo em si, mas tinha que ter na sua letra uma riqueza de dados, né? Ele escreveu isso em grego? A grande discussão é o seguinte, a tradução que a gente tem, muitas delas são em grego, mas seria, a princípio, ou em aramaico, ou na língua hebreia original mesmo. Porque ele escreveu para os judeus, né? Pois é. Então, quando vem essa tradução, alguns termos diferenciam, mas ele escreveu para os judeus. Então, o aramaico em si tem uma dúvida, né? Mas o hebreu com certeza. Agora, quando que Jesus aparece no Evangelho de Mateus? Porque entra a genealogia. Qual o primeiro evento? Estou perguntando, Bruno, é o seguinte, todo pastor que se preze, chega no Natal, tem que pregar o nascimento de Jesus. Sim. A maioria, 99,75%, vai para Lucas. Sempre pega a narrativa de Lucas no nascimento de Jesus, parece que é mais cheio de detalhes. Lucas tem sempre uma visão mais trabalhada, né? Mas por que Mateus, ele não fala no nascimento? Pois é, o Mateus ele tem uma característica de escrever muito e um pouco mais rápido, vamos dizer assim, dos acontecimentos. Mas começa-se, então, no verso 18 do capítulo 1, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. E começa com o nascimento de Jesus. É mais sintético. É mais sintético, mas, vamos dizer assim, é mais quase jornalístico. E quando entra, então, nos atos, ele é bem jornalístico, bem incisivo nos acontecimentos. Mas quando entra nos discursos, nas parábolas, nos ensinos e nos sermões, ele parece que dá uma pausa e nos faz ouvir Jesus falar, né? Por exemplo, o Sermão da Montanha, né? É um clássico e está em Mateus, né? E em Lucas, capítulo 6, por exemplo, Mateus no capítulo 5 e em Lucas no capítulo 6. Quando você vai fazer a diferença, a riqueza em Mateus, mesmo Lucas escrevendo mais, a riqueza em Mateus ela é mais detalhada, é mais profunda, ela traz uma narrativa mais completa das falas de Jesus, né? Existe, assim, quem estuda Mateus, existe divisão, primeira parte, segunda parte, ministério infantil. Ministério infantil todo. Quando Jesus era criança, como é que é? Tem alguma divisão? Como é que se estuda Mateus? O que a gente vê é o seguinte, o texto de Mateus seriam 5 divisões, além do prólogo, né, além desse início e do final. 5 divisões. A grande discussão que teve foi se Mateus estava fazendo uma comparação com o Pentateuco.
usando a mesma divisão, com os mesmos objetivos, né? Mas a gente vê que alguns teólogos usam, outros teólogos acham uma forçação de barra, vamos dizer assim, mas a gente vê que essas divisões, elas têm essa questão da ética, do discipulado e missão, da igreja, do reino dos céus e do fim. Então, a gente vê essas divisões sendo feitas no Evangelho de Mateus, sendo tratadas, ora, a palavra de Jesus, e isso dá uma linha para quando a gente vai estudar Mateus. A ética, por exemplo, o Sermão da Montanha é ética. O Sermão da Montanha é ética, mas também, por exemplo, Mateus, ele trata sobre disciplina eclesiástica. Então, ele fala para a igreja. Mateus 18? Então ele fala, pô, você tá sabendo pra caramba, hein? Eu fiz seminário. Essa é fera, cara. Demais, muito bom. Mas vem cá, porque é interessante, eu penso assim, Mateus parece tão completo. Sim. Porque você pensar assim, grandes passagens dos evangelhos... Como a gente precisa, né? Rapaz. Olha, a grande comissão está em Mateus, sim, não é? Sim. Sermão da Montanha. O Evangelho de Mateus termina com a presença diária de Jesus falando isso pra gente. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Tremendo, né? Isso a gente tem que ler, né? Parar para ler nessa turbulência de vida que a gente vive. Quando a gente vê com todo o objetivo, toda a riqueza de um texto, como é o Evangelho de Mateus, que é um tipo de biografia, mas é um tipo de biografia da época, é uma escrita diferente, ela vai além de relatos pessoais, traz os ensinos, mostrando a característica daquele que é o objetivo do texto, que é o Senhor Jesus. Uhum. Então, o texto é muito rico e a gente precisa, assim, de fazer essas divisões, de parar, de sentar com a caneta na mão, é tão bom, né? Porque, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele fala dos milagres com profusão, como é que é? Os milagres, ele fala dos milagres, mas sempre com um objetivo. Tudo traz um objetivo. Ele não, por exemplo, quando ele traz a libertação de endemoniados, Jesus vem e acalma a tempestade. Essas sequências, elas nos trazem esse o porquê. Por que foi feito o milagre? Por que Jesus, então, atende a mulher cananeia e faz o milagre e atende uma mulher não judia, né? Tem um objetivo no texto. Ele fala com profundidade, mas sempre trazendo o objetivo. O objetivo final, o messianato, a pessoa do Messias, mas, o Filho de Deus. Você falou que prioritariamente para o judeu, apresentar como Messias. Mas ele fazer isso com uma mulher gentílica é meio pesado, né? Pois é uma mulher gentílica, isso mesmo. Ele estende, porque o objetivo é isso. Ele vem estendendo, então, o Evangelho e termina trazendo uma mensagem para o mundo e para a igreja. O Evangelho ele é completo. Ele traz, sim, porque o significado da messiandade, o texto de Gálatas fala a respeito da plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos é tudo isso que esse apóstolo está vivendo ali. Então, essa mensagem do Messias, ela é conhecida pelo povo gentílico que vive junto, que está naquela sopa que está acontecendo naquela região na época, né? A Mesopotâmia, a própria região da Grécia, a Europa toda em si e aquele pedaço da África, juntamente com a região cananeia, vamos dizer assim. Quando essa notícia do Messias vem, está aquele povo todo sabendo. Então, esse evangelho circula trazendo o significado para o povo, mas levando também uma explicação para quem não é do povo, porque essa notícia viria a se espalhar depois, né? Deus é perfeito em todas as coisas. No caso, por exemplo, Mateus, ele conviveu com Jesus. Você acredita que ele... como é que era o processo? Ele não foi um diário de bordo, né? A ideia é que depois da ressurreição, sim, ele escreveu, né? A ideia, segundo muitos, né? Que foi colocado no papel após a morte do Senhor. Mas eu acredito que, pela riqueza de detalhes em alguns pontos, algumas anotações tenham sido feitas à época, né? Mas o relato... O que confirma muito é que esses escritos foram colocados no papel depois mesmo. Depois, né? Aí tem o que o pessoal chama de história oral, né? A oralidade, ela não se dá muito pelo povo judeu por causa da tradição escrita mesmo.
a gente tem uma riqueza das leis civis e cerimoniais que a gente tem da religião judaica até hoje, por causa dessa forma do povo de Deus escrever, se dedicar à intelectualidade, vamos dizer assim, né? Isso não e isso culmina, então, nas faculdades pelo mundo, e a gente vivendo tudo hoje, por exemplo, contra a religião cristã, supondo que a religião cristã ela seja medieval ou algo mais obscurantista. É tão triste isso, né? E acaba dando credibilidade para o próprio texto, né, Bruno? Porque o Evangelho, por exemplo, o de Mateus, ele é um documento histórico, não é? Sim. Esse cruzamento com datas que a gente tem, os nomes dos tetrarcas, dos reis, da época, dos governadores, é tudo tão fiel, né? Tudo tão... Se você faz um cruzamento com a história do tempo, você vê que Mateus não só faz um trabalho de riqueza literária, às vezes poética e um significado religioso, mas também esse significado histórico, né? Agora, tem um texto, Mateus, aí eu vou te apertar, mas é um texto que sempre me Vamos incomodou. lá, qual o texto? Não, no finalzinho, porque como é que são as 5 divisões que os historiadores falam? No final, ele vem falando, então... eu fiz essa divisão me lembrando um pouco o Carson, D.A. Carson, ele faz uma divisão muito bem feita num livro que ele explica a respeito da teologia do Novo Testamento. Nessa divisão ele fala, por exemplo, a respeito do fim. Antes desse epílogo ele faz a respeito do fim dos tempos, né? Isso. Seria esse o texto? Seria isso. Porque é o seguinte, Mateus 24, Sim. um texto, rapaz, sempre eu fiquei com dificuldade. É tenso. Não é tenso? É tenso. Porque, assim, esse texto, aí eu volto à questão, quando Mateus escreveu, porque olha onde que eu quero chegar. Parece que está falando de coisa dos fins dos tempos. Embora a grande comissão venha no 28, no 24 ele fala de uma situação ali de perseguição, não é isso? Sim. Aquele que perseverar, não tem um negócio desse? Parece que ele está descrevendo até o que aconteceu no ano 70 com a invasão. Boa. Né, de Jerusalém. Sim, a invasão de Jerusalém, a destruição do templo, né? O que você entende? Que ele narrou algo que estava prestes a acontecer ou algo do fim dos tempos mesmo? Esse texto, ele traz isso. Ele traz informações, por exemplo, ainda que estiver grávida. Isso. As invasões, todos os acontecidos. Quando esse trecho faz a sua inserção no Evangelho de Mateus, você vê essa comparação, ora futura, profética futura, ora recente. Então, ele traz essas informações. Tanto é que sempre, em épocas de calamidade, acha-se então que é o tempo do fim. Isso. Foi assim naquela época e, para mim, está sendo assim agora também. É sempre. Essa é a nossa esperança da iminência de Jesus voltar a qualquer momento. A questão é que alguns acontecimentos, segundo alguns, eu não posso, eu ainda não estou nessa ousadia de chegar e falar assim, não, eu acho que é isso mesmo. Segundo a maioria, são acontecidos da época e predileções futuras, né? Então, predições futuras. Eu sigo assim também, algumas coisas da época. A grande questão, por exemplo, quando o texto bíblico fala sobre o abominável da dissolação, quem é esse homem, né? Quem é esse maligno encarnado? Tantas pessoas já tentaram dar significados. É Hitler, é fulano, é ciclano, hoje tem uns 2, tem uns 3. Então, a gente fica sem saber. Agora, a grande questão é que o texto, de maneira apocalíptica, no Evangelho de Mateus, desses capítulos 24, 25, eles trazem, então, esse significado de fim dos tempos mesmo. Esse é o objetivo maior, porque a gente sempre tende a dar uma resposta final, né? E a gente está tratando com coisas muito maiores que nós mesmos, né? O Evangelho, os 4 Evangelhos, a gente considera como narrativas. Como é que a gente classifica? São narrativas? São narrativas. O Evangelho em si, ele é um texto próprio. Ele é um tipo de escrita própria. O Evangelho em si, ele traz essa biografia, essa narrativa biográfica, né, de Jesus, claro, e ele é colocado, então, como a maneira de se falar é um evangelho,
deu-se então a outras formas, a outros escritos, poder se falar, esse é o evangelho de fulano. Houve o evangelho apócrifo, houve o evangelho, e os textos outros da época, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Judas. Então, é um tipo de texto que inaugura um estilo. Né? Então, eu estou perguntando pelo seguinte, então, assim, é uma narrativa da história de Jesus, mas essa narrativa é permeada de outros estilos literários, né? Sim, no meio tem uma parábola. Estou falando porque você mencionou, não sei se eu entendi certo, que a gente pode até entender que Mateus 24, por exemplo, é uma profecia no meio da narrativa. Isso, ela é bem falado. Ela traz, então, por exemplo, a genealogia é uma forma de escrita específica, está dentro do Evangelho. A literatura apocalíptica, igual o livro de Daniel tem literatura apocalíptica. O livro de Apocalipse é ele todo. Totalmente. No Evangelho de Mateus, por exemplo, as parábolas, um recurso da época é utilizado dentro. Então, a narrativa ela tem essa completude literária, né? Perfeito. E, para terminar nosso papo, vamos terminar Mateus. Como é que Mateus termina? Né? Porque eu mencionei que a grande comissão é o final mesmo, assim, essa grande comissão, ela... Porque parece que é grande não está no texto original. Grande é nota do tradutor, não é isso? Esses pequenos títulos, né, que foram dados depois da reforma para cá, né? Elas, horas são datadas de 1900, horas são datadas do século XVII, mas a grande verdade é que isso não são inspiradas. É verdade. O texto termina com o Senhor nos falando, meio que dando um apontamento para o reino que viria, o Pentecoste, e sobre a grande comissão, né? Essa autoridade que nos é dada e essa ordenança que também nos é dada, né? É a da grande comissão a respeito da pregação do evangelho, do discipulado, lembrando sempre a questão do discipulado, porque a gente enfatiza muito, e o brasileiro é muito prático para fazer as coisas, mas a gente tem sempre que lembrar que junto com o trabalho do evangelismo, com o ID, está esse sentar e ouvir a melhor parte e fazer o discipulado. Você está dizendo que a proposta dele em Mateus 28, mais do que pregar o evangelho, ou além de pregar o evangelho, a essência é fazer discípulos. Fazer discípulos. Esse trabalho ele é completo. A gente não... Eu ouvi isso quando eu converti há muitos anos atrás. A gente não pode largar os nossos filhos no meio-fio, né? O trabalho de discipulado tem que ser feito pela igreja. A gente... É muito fácil falar da igreja. As pessoas hoje em dia, então, virou moda falar da igreja. Principalmente falar mal. Falar mal. Por quê? Porque a igreja, ela não se defende, vamos dizer assim. Então, é até covarde, né, falar da igreja. Calvino falava assim, que a igreja, ela pode ter todos os defeitos, ela pode ser uma prostituta, mas ela é minha mãe. Interessante. Então, a gente tem que fazer o trabalho completo e defender a igreja e fazer essas pessoas fortes, discipulando outras, né? A nossa vida é essa, a gente apresentar a Jesus e fazer com que a pessoa caminhe. Nós somos chamados a isso, essa autoridade nos foi dada porque nós somos colaboradores, isso é uma honra muito grande, não é verdade? E uma honra que foi deixada tão clara no final de Mateus, né? Sim. Bruno, é impossível ler Mateus e não ficar tocado, né? Pelo que Deus... São tantos ensinamentos, né? Muito bom. Dá uns 70 programas só de Mateus. É muito bom, é verdade. Querido, obrigado. Eu que te agradeço, meu irmão. Foi rápido, mas foi... Foi bom. Né? Foi um panorama em Mateus. Quem sabe a gente pode pegar outros evangelhos, hein? Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.